Bom, primeiro sobre as Nações Unidas, né? Assim, eu acho que tem alguns números que mostram bem como a instituição das Nações Unidas, que tem uma missão nobre, que foi criada com um intuito fundamental de manutenção da paz, da segurança internacionais, lá em 1945, enfim, acho que a intenção deve ser sempre louvada, né? O problema é que o que tem acontecido nos últimos anos é que é uma instituição que ficou completamente desproporcional nas suas decisões à realidade do mundo. Então, todos os conselhos das Nações Unidas, o Comitê de Direitos Humanos, por exemplo, tem uma sequência de centenas de decisões condenando Israel. Você tem que considerar que o mundo tem 193 ou 195, dependendo de como você considera as nações do planeta que estão na Assembleia Geral. Você tem ali 2 bilhões de muçulmanos, você tem ali 450 milhões de árabes muçulmanos e tem, pegando um número médio, dependendo de quem considera, de 15 a 20 milhões de judeus no mundo. E você tem todos os estados que têm todas essas populações muçulmanas ou alinhados, vão ficar com o mundo árabe para não criar complicação. É tão desproporcional quando você vai se posicionar numa assembleia ou num comitê, quem é a favor, quem é contra a decisão de determinado país, que perde a credibilidade. As condenações sistemáticas às ações de Israel, nem vou entrar no mérito, não tem sentido, porque é muito desproporcional a conversa. Não, e não é só isso. Quando você pega as organizações das Nações Unidas, por exemplo, organizações que deveriam cuidar da proteção de direitos humanos, quem são os membros e muitas vezes o presidente dessas organizações? Países como a Síria, o próprio Irã, um absurdo atrás do outro, de países que são os maiores violadores de direitos humanos, presidindo as instituições que deveriam protegê-los. Assim, exato. Então, assim, a instituição, ela carece muito de legitimidade, porque ela está muito desproporcional. Então, quando se trata de problema de Israel nas Nações Unidas, não tem sentido nenhum, quase. Depois aí tem vários outros temas que as Nações Unidas têm se posicionado de forma muito aquém daquilo que o mundo necessita. O Jean Turco fazia a citação de um aspecto mais teórico, mas é importante a gente olhar. E a gente não tem muito tempo para entrar nisso, mas a gente está entrando num ambiente de reordenamento internacional que é aquilo que a gente chama de a anarquia robesiana, né? É um mundo anárquico onde as nações que têm mais poder se impõem sobre as que têm menos. E não tem um ambiente de negociação multilateral que em alguns momentos da história recente, pós-Muro de Berlim, a gente tentou ter. Valia para comércio, valia para outros temas, mas a condição contemporânea ela está apontando para um outro caminho. É o caminho do homem ao lobo do homem, ou quem for mais forte vai se impor mesmo. E nos Estados Unidos... Mas esse sistema multilateral estava dando certo, Lobão? Então, eu acho que tem um pêndulo aí. A gente não tem que enterrar o sistema multilateral. Ele tem as suas funções. O problema é que ele teve uma série de encaminhamentos muito infelizes que geraram essa necessidade de imposição. Ela é a mais importante para a própria OMC, que é mais nova, mas ela tem o mesmo perfil também, está praticamente enterrada, né? Experiência com a OMS também, então tem que se encontrar um outro tipo de governança. Nós estamos dando alguns passos para trás, voltando a um ambiente mais agressivo, que é o ambiente do Concerto das Nações robesiano, né? Que assim, então os americanos, que são 25% do PIB mundial, que tem 80% dos recursos que são investidos na defesa da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico do Norte, e tem todos esses recursos disponíveis, elas têm a senhoreagem da moeda mundial. Se você quiser olhar para o mundo e achar que os americanos têm uma cadeira em 193, pode ficar olhando, né? Aí você tem que coordenar ambientes como esse do Oriente Médio, que tem todos esses interesses, toda essa história profunda que a gente está discutindo aqui, dessas civilizações antigas, desses regimes autárquicos, autoritários, de famílias que oprimiram populações inteiras durante décadas, e aí regimes como o caso iraniano, que é um dos mais extremos, é uma teocracia, tá certo? É o único país grande do mundo que é uma teocracia. E para ficar nessa questão do que acontece depois, o Irã é um país sofisticado, tinha uma elite, ainda tem uma elite sofisticada. A vida privada do iraniano, em Teherã, por exemplo, nas quatro paredes, é uma vida ocidental. As
pessoas consomem bebida alcoólica, ouvem música ocidental, conversam sobre temas complexos. Só que o regime de força o da Guarda Revolucionária e das forças de polícia, é um regime duro. É aquele que a gente fica tentando explicar como é que Cuba até hoje ainda existe. Porque é um regime duro. A polícia cubana ainda é muito competente. Eles exportam serviços para a América Latina até hoje. As pessoas não têm como reagir. Então, o que a gente vê no Irã hoje é o seguinte, é uma situação em que o regime dentro de si, como dizia o Samuel, vai ter que resolver dentro de casa. E os cenários são variados, se você ler a história das transições democráticas ou das transições de poder nos países recentes. Tem o cenário de que a coisa pode ficar mais dura ainda, ter um golpe dentro do golpe, e a Guarda Revolucionária ficar mais poderosa, que é uma coisa aflitiva, mas pode acontecer, porque num ambiente desse de tensão, em que as condições internas ficam... existe um conflito entre as forças internas, você pode dar os mais agressivos tirarem os mais brandos, que aliás é uma terminologia dos regimes autoritários, os brandos e os duros, que a gente teve no Brasil também. Você pode ter também um processo de transição para um regime mais brando, que são um modelo, por exemplo, o modelo espanhol, o modelo chileno, né, para pegar países latinos. E tem as ditaduras desses países. E foram negociadas. Então você fala, pô, o Irã, a sociedade iraniana fala, realmente, nós não podemos mais ficar onde a gente está, nós vamos ter que negociar uma transição. E é geralmente lenta, negociada dentro dos bastidores do poder. E tem o modelo de colapso, que foi o modelo grego, o modelo português, o modelo argentino. No caso argentino, teve uma guerra, a população se juntou contra a guerra das Malvinas, mas o regime ruiu em alguns meses. Pode também acontecer aqui. Tem que conhecer o que tem lá dentro. Talvez o professor Samuel conheça. O que tem lá dentro? Eu tendo a achar que ali dentro ainda tem um modelo muito competente de segurança e de polícia, que é um modelo, vamos chamar de cubano. Então, para você construir essa transição, é muito difícil. Mas seria ideal, porque, como foi dito aqui, no Oriente Médio, as tradições, a cultura, etc., nos leva a seguintes os exemplos que a gente viu. Quando cai por alguma razão o regime, pode vir coisa pior. Iraque, Síria, o próprio Egito. Então aí você tem que resguardar com o quê? Com forças armadas, que é o caso do Egito, ou com casos consertados com dificuldade, que é o caso do Iraque, por exemplo. Então, né, tem que deixar a sociedade iraniana ver como é que vai lidar com os seus próprios problemas.